Assinala-se hoje o Dia Mundial das Massas. A propósito deste dia em que pretende sensibilizar os cidadãos para uma alimentação saudável e equilibrada, damos-lhe a conhecer o livro Todos para a Mesa, da nutricionista Helena Cid. O livro foi distinguido o ano passado no World Cook Awards em França como melhor livro de saúde e nutrição. Foi também candidato ao melhor livro do mundo. A autora apresenta-nos o mundo dos nutrientes e dos alimentos. O livro contém 100 receitas, fala da alimentação saudável para pais e filhos. Helena Cid é a nossa convidada. Muito bom dia. Helena, afinal, qual é a alimentação saudável para pais e filhos? É uma alimentação variada. É fundamental variarmos o máximo que conseguirmos a nossa alimentação, introduzir todos os alimentos, eles todos devem fazer parte, com conta, peso e medida, claro. Mas devemos, e especialmente, a reforçar o consumo de vegetais, de fruta na alimentação, de peixe e também dos cereais, portanto, da massa, do arroz. E a propósito deste Dia Mundial das Massas, as massas têm, de facto, um papel muito importante no nosso organismo? Tem, sem dúvida nenhuma. É o maior grupo da rota dos alimentos, é o grupo em que a massa pertence. Portanto, diariamente devemos ingerir alimentos que nos dão de uma forma rápida energia, porque nós precisamos para a nossa atividade diária. E as massas têm uma coisa muito importante, fornecem-nos essa energia, esse açúcar, de uma forma gradual ao longo do dia. Portanto, são grandes aliadas, por exemplo, dos desportistas, que gastam muita massa muscular, muito glicogénio, e, portanto, é preciso repor novamente para os músculos estarem ativos. A mesma coisa se passa connosco. Só que devemos comer em quantidades moderadas, de acordo com o nosso tipo de atividade física. Mas, sem dúvida, que a massa é fundamental e devemos retirar o mito que engordam. Ou seja, as massas são uma fonte de energias. Podemos dizer que todos os nutrientes, todos os alimentos têm uma função específica no organismo? Sim, de um modo geral, os alimentos estão agrupados pela sua função no organismo. E as massas é fundamentalmente fornecer-nos esta energia de uma forma gradual ao longo do dia. E da refeição. Nós comemos um prato onde haja massa ou arroz, por exemplo, temos menos apetite ao longo do dia. Por exemplo, almoçamos um prato de massa, vamos ter menos apetite logo a seguir, passado 1-2 horas. Portanto, também nos controlam o apetite. Agora, temos que comer, não podemos comer de uma forma exagerada, que é muitas vezes o que fazemos no nosso prato. Depois, as massas também nos fornecem muitas vitaminas, especialmente as do complexo B, que são fundamentais para a reparação e a regeneração das nossas células. Por exemplo, a atividade do sistema nervoso. Portanto, podemos perfeitamente ir buscar estas vitaminas às massas. O magnésio, que é outro mineral muito importante para o nosso organismo, também a nível da atividade muscular. E, portanto, é fundamental comer cereais, e as massas destacam-se exatamente dentro dos cereais, e temos uma variedade hoje em dia grande. Qual é o segredo para manter uma alimentação equilibrada? Se é que existe algum segredo? O segredo é comer várias vezes ao dia, começar logo o dia com um pequeno almoço, ir comendo 3 em 3 horas, não comer muitos alimentos doces, retirar da alimentação, comer fruta, vegetais, guardar cerca de metade do prato para os vegetais. Depois podemos também... E como é que os pais podem incutir nos filhos essa noção da necessidade de uma alimentação cuidada? Saudável, aliás. É um dos pormenores aqui deste seu livro, que nos lança aqui 100 receitas, mas que nos fala muito dessa educação alimentar que os pais devem transmitir também. É muito importante os pais transmitirem isso aos filhos, porque muitas vezes os pais não praticam e querem que os filhos, exigem que os filhos pratiquem uma alimentação saudável. Isso é difícil, porque nós aprendemos sempre com os mais velhos. Portanto, os pais também têm que entrar nessa educação alimentar, também têm que fazer parte dela. E acho que é muito importante, porque muitas vezes nós adultos praticamos muitos erros alimentares. E quando temos crianças... Quais são os principais erros que nós cometemos? Exageramos muitas vezes, escolhemos as más gorduras, escolhemos gorduras de origem animal, comemos grandes quantidades de açúcar, de doces, comemos poucas vezes ao dia, muitas vezes trocamos as refeições e a refeição principal é o jantar, quando não devia ser o pequeno almoço e o almoço. E temos que evitar que esses erros passem também para as crianças. E aumentar, por exemplo, o consumo de peixe, de vegetais. Nós damos pouca importância aos vegetais, comemos pouca quantidade
Muitas vezes achamos que uma folha de alface e uma rodelinha de tomate comemos salada. Isso é fazer batota. Portanto, é cerca de quase metade do prato tem que vir dos vegetais, da fruta, de escolher legumes variados e de cores variadas. Comer sopa, por exemplo, é outro dos problemas muitas vezes para os pais, porque eles também não comem. Então, muitas vezes também não conseguem que as crianças comam sopa. Portanto, devemos incentivar e mudar os hábitos em casa. Os portugueses têm ou não uma ideia pré-concebida relativamente à alimentação? Tem, e hoje em dia eu considero que já sabem quais são as principais regras de uma alimentação saudável. Têm muitas vezes... E quais são as principais dúvidas? Eu acho que é o dia-a-dia que cria situações que as pessoas depois não conseguem ultrapassar e caem sempre nos mesmos erros. E muitas vezes fazem uma alimentação pouco variada, porque exatamente acham que não têm tempo e porque não têm tempo não podem variar a alimentação. Utilizam sempre os mesmos métodos culinários. Acham, muitas vezes também está ligado que uma alimentação saudável é mais cara e não é verdade. Nem sempre. E, portanto, nem sempre podemos escolher alimentos mais económicos. E, por exemplo, Alguma as massas... receita que queira destacar deste seu As livro? massas, por exemplo, hoje é o dia das massas, podemos misturar, e as massas, por exemplo, é uma coisa que as crianças aceitam muito bem. Muitas vezes não gostam de peixe. É uma forma, por exemplo, de fazermos algumas massas com peixe, misturar alguns vegetais, alguns frutos que eles Também mais muita gostam. imaginação para cativar E as podemos crianças. ajudá-los a consumir, por exemplo, mais peixe. E agora também existe uma grande variedade de massas, de cores, de sabores. Pode ser um atrativo para os mais novos. Um atrativo para os mais novos e para os pais também. Helena Cid, agradeço a Muito sua obrigada. presença neste 10 Doce. Bom dia. Obrigada.